Jonatas foi o príncipe de Israel, filho do rei Saul. A história de Jonatas na Bíblia ficou conhecida principalmente pela sua amizade com Davi. O texto bíblico registra que Jonatas era muito leal a Davi, apesar de Davi ser perseguido por Saul, o pai de Jonatas. Neste vídeo, você vai entender o que a Bíblia diz sobre quem foi Jonatas. Antes, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora e ative também todas as notificações para não perder nenhum estudo bíblico por aqui. O nome Jonatas significa Deus deu. Esse nome é bastante comum entre os personagens bíblicos do Antigo Testamento, ocorrendo pelo menos 15 vezes. Jonatas era o príncipe herdeiro do trono de Israel, já que era o filho que naturalmente deveria substituir Saul. Sua mãe se chamava Ainoã, e seus irmãos eram Abinadab, Malquizua, Armerabe e Mical. Essa última foi esposa de Davi. Além destes, Jonatas também teve pelo menos outros 2 irmãos, Harmoni e Bostete, filhos de uma concubina de seu pai. Jonatas teve um filho chamado Mefibosete, que tinha apenas 5 anos quando ele morreu. Mefibosete era aleijado e foi criado na cidade de Lodebar, até que Davi, em cumprimento a um pacto feito com Jonatas, atribuiu a ele a herança de Saul, bem como um lugar na corte de Israel. Jonatas foi um grande guerreiro. Após a decisiva vitória de Saul sobre os amonitas, o exército de Israel foi separado em 2 divisões, ficando uma delas sob a liderança de Jonatas. Nesse contexto, ele aparece na narrativa bíblica, sendo citado como vitorioso em Geba, um posto avançado dos israelitas, após ter matado o líder filisteu local. O registro bíblico deixa claro a tamanha coragem e habilidade de Jonatas na guerra. Quando acompanhado apenas de seu escudeiro, ele foi capaz de derrotar uma guarnição inteira de filisteus. Mais tarde, Jonatas quase foi morto por seu próprio pai, depois de quebrar sem saber um voto de jejum que Saul havia imposto ao povo. No entanto, os israelitas não permitiram que Jonatas sofresse algum dano nas mãos de Saul, o que foi uma prova de que o grande perturbador de Israel era Saul e não Jonatas. As qualidades de Jonatas como guerreiro foram lembradas na lamentação de Davi por sua morte. A história de Jonatas relatada nos textos bíblicos deixa claro que ele foi uma pessoa com caráter exemplar. Possuía uma personalidade firme, refletida em suas decisões sensatas e ações corajosas. Seu comportamento inspirava os soldados de Israel, sendo também um grande orientador nas técnicas de guerra. Sua capacidade analítica na tomada de decisões estratégicas, pautada em sua conduta íntegra, muitas vezes conflitava com a insensatez e ira de seu pai. Tentou mediar uma aproximação entre Saul e Davi, mostrando fidelidade a Davi mesmo em meio a um ambiente tenso, acompanhando-o até mesmo na hora de sua morte. Parte importante da história de Jonatas foi sua amizade com Davi. Jonatas e Davi tinham uma amizade forte e verdadeira, demonstrando que Jonatas o amava profundamente. A Bíblia diz que eles fizeram um pacto fraternal após Davi ter derrotado o gigante Golias. Jonatas deu a Davi sua própria capa de príncipe e sua armadura, conforme lemos no primeiro livro de Samuel. Quando o conflito entre Davi e Saul atingiu proporções mais graves, Jonatas agiu como um pacificador, mesmo com seu próprio pai pressionando para atrair seu melhor amigo. Jonatas reconheceu que Davi era um homem escolhido por Deus para reinar em Israel. Mesmo não sendo o herdeiro natural do trono, demonstrou fidelidade a Davi, revelando que a amizade entre ambos era desinteressada. Sobre isso, o texto bíblico diz: Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi no bosque, e confortou a sua mão em Deus e disse-lhe: Não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai. Porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo, como também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque, e Jonatas voltou para sua casa. Após Jonatas fortalecer Davi em sua confiança no Senhor, ambos renovaram a aliança que tinham feito. Prometeram proteger a descendência um do outro e acertaram que quando Davi subisse ao trono de Israel,
Jonatas seria o seu auxiliar. No entanto, Jonatas não sobreviveu para tornar-se o auxiliar de Davi em Israel. Ele morreu ao lado de seu pai e de seus irmãos na trágica derrota dos israelitas contra os filisteus. Após a morte de Jonatas e Saul, Davi lamentou profundamente. Conforme lemos no primeiro capítulo do segundo livro de Samuel no Antigo Testamento, ele honrou a promessa feita ao seu amigo, recebendo com honras o filho de Jonatas, Mefibosete.